Olá, pessoal. Essa então vai ser a segunda aula de eletricidade. Nós já vimos antes algumas noções de princípio de superposição, leis de Coulomb, que é basicamente como duas cargas vão interagir. Nessa aula a gente vai introduzir o conceito de campo elétrico. Então, agora, antes de mostrar explicitamente duas cargas, a gente vai propor o campo elétrico como alguém que faz a intermédio, né, entre a interação de uma carga com a outra, certo? Então, vamos lá aqui. Então, vamos apresentar, né, como é que a gente define essa quantidade desse campo elétrico, certo? Então, da aula passada, a gente viu, né, dado um conjunto discreto de cargas, né, basicamente você pode definir isso tranquilamente por uma distribuição contínua, não faz nenhum problema. Então, imagina que nós temos aqui um conjunto aqui dessas cargas aqui discretas, né, no caso, quatro cargas, mas poderia ter n cargas diferentes. Com vetores de posição relativos a uma carga Q que eu estou interessado, R1, R2, R3, R4, por aí vai, certo? E basicamente a gente está interessado em descrever o que acontece, que tipo de forças atuam sobre a carga Q maiúsculo, certo? Então você pode, por exemplo, calcular a força de interação entre Qzão e os demais QIs, né? 1, 2, 3, 4 I. Aí você teria então esse somatório aí discreto, né? Até N, certo? E percebam uma coisa, né? Que você tem essa proporcionalidade entre a força elétrica na carga, tudo bem? E a carga Q. Deixa um pouco mais forte aqui. Entre a força elétrica e a carga Q. Tudo bem? Ok, então depende da carga que eu estou estudando. Mas, dada essa proporcionalidade, eu poderia investigar o que está aqui entre esses parênteses apenas, porque dado o Qzão maiúsculo, tá? Seja qualquer que seja o valor de Q, eu vou ter sempre essa proporcionalidade. Então, eu posso estudar como varia esse campo vetorial dado por esse conjunto de termos entre parênteses, né? Então, e esse campo vetorial a gente vai chamar de campo elétrico, ou seja, é um campo, né? Então, é uma quantidade que eu vou atribuir a cada ponto do espaço. Ele tem uma natureza vetorial, ou seja, cada ponto do espaço vai estar associado a um vetor, que depende, então, um vetor E, flechinha, dado para cada posição R, flechinha também, certo? E vai ser basicamente a força elétrica que uma carga de prova sentiria ali, dividido pelo valor da carga de prova considerada. Tudo bem? Então, é assim que se define um campo elétrico. Tudo bem? Então, ao invés de a gente sempre falar explicitamente a interação entre quaisquer duas forças, a gente coloca basicamente as cargas fonte, gerando um campo elétrico, e qualquer que seja a carga de prova que eu considerar, a força elétrica é dada ali. Tudo bem? Mas eu não preciso mais, para pensar em campo elétrico, ter necessariamente duas cargas interagindo, certo? A unidade dessa quantidade, né, percebam que, pela definição que eu dei, você poderia escrever Newton por Coulomb, tá? Isso aí não está errado, mas a unidade que na prática a gente vai usar mais vai ser volt por metro. Mas para dado custo, fica inconveniente eu falar em volt por metro, dado que eu ainda não defini volt para vocês. Então, eu vou usar por enquanto Newton por Coulomb sem grandes dramas. E depois, quando a gente falar de potencial elétrico, a gente começa a usar volt por metro. Tudo bem? E aí, então, a gente pode falar de como é que fica o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Porque se eu determinar como é esse campo elétrico gerado, a gente pode gerar qualquer outra distribuição de cargas, basicamente pelo princípio da superposição. Já adiantando que tem nessa observação, o princípio da superposição que valia para as forças continua a valer tranquilamente para os campos elétricos. Então, tudo que acontece para as forças basicamente é uma proporção para o que vai acontecer com os campos elétricos. E as relações que valiam superposição antes continuam valendo sem grandes problemas. Certo? Então,
o campo elétrico a gente define como sendo a força dividido pela carga que eu estou considerando. Então, aqui eu acabei trocando sem problemas, tá? Aqui a minha carga fonte é esse Qzão maiúsculo. Eu tenho uma distância R, né, caligráfica aqui. Agora eu tenho um ponto P, né? Então esse ponto aqui não tem mais necessariamente uma carga, né? Se eu colocar uma carga, eu teria uma força e dividindo por Q, eu tenho meu campo elétrico, né? Para falar de força, eu preciso ter duas cargas. Para falar de campo elétrico, eu só preciso ter uma carga fonte e só. Certo? Então, basicamente, a expressão que vai me fornecer o campo elétrico, né? É a mesma expressão para força elétrica dividido pela carga de prova. Tudo bem? Então, é essa expressão aqui que eu tenho na equação 1. Certo? Então, um versor, aqui um R chapéu, que vai me dar, então, esse campo é radial. Certo? Ele é proporcional à carga fonte. Ele cai com o quadrado da distância e tem esse pré-fator aqui, de 1 sobre 4 π, que é a constante eletrostática. Certo? E o ε0 aí é a permissividade do meio que você estiver considerando. Normalmente o ε0 acaba sendo a permissividade do vácuo, que vale 8,85, 10 a menos 12. Certo? E aí, como é que fica o comportamento desse campo elétrico? Então, basicamente, você tem uma equação algébrica, essa equação vetorial aqui, basicamente você precisa plotar como se comporta esse campo elétrico, né? Então, quando a carga é positiva, você tem que esse número aqui que multiplica o versor, ele é positivo. Portanto, o campo elétrico tem a mesma direção e o mesmo sentido do versor radial. Daí você tem essa figurinha aqui à direita. Tá? É assim que se comporta o campo elétrico de uma carga positiva. Do outro caso, você teria essa quantidade aqui, que uma vez que a carga é negativa, né, o segundo caso, agora um número escalar negativo multiplicado pelo versor é a mesma direção e o sentido oposto. Ou seja, se agora o versor radial aponta sempre para fora, como a gente define coordenadas polares, coordenadas esféricas e afins, agora o campo elétrico ele é para dentro. Tá? Então, o campo elétrico ele é divergente com relação à carga para cargas positivas e ele se aproxima para cargas negativas. Tá? Então, são os dois casos possíveis de comportamentos para o campo elétrico que você possa ter. Tá? Cargas positivas e negativas e qualquer coisa, qualquer distribuição de cargas vai acabar sendo uma composição desses dois campos elétricos. Né? Desenha pontinhos, flechinhas em cada ponto. Pode ser uma forma de representar o campo elétrico, mas ele é muito dispendioso, tá? Então você precisa desenhar muitas flechinhas, tá? Isso aí não é a forma mais eficaz, né, mais eficiente de representar o campo elétrico. E aí, para isso a gente começa a usar o diagrama de linhas de campo, né, que foi proposto originalmente pelo Faraday. Ele tinha esse jeito muito interessante de ver as coisas de forma intuitiva e visual, certo? De interpretar os fenômenos que estavam diante deles. Tá? Então, quais são as características da linha de campo? Então, a primeira coisa, a finalidade dela basicamente ela serve para representar esse campo vetorial, esse campo elétrico, né, como uma função da posição. Então, a gente quer demonstrar isso aí, representar de maneira eficiente. Certo? Então, eu vou desenhar um conjunto de linhas e eu tenho essas duas regras para obter o campo elétrico a partir do diagrama. O campo elétrico ele é paralelo às linhas de campo em cada ponto, certo? Ou seja, o campo elétrico vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da linha de campo, certo? E o módulo dele vai estar aí associado à concentração de linhas de campo, certo? Então, basicamente, essas são as duas regras que você tem.
para você ter o comportamento visual ali do campo elétrico de uma determinada distribuição. Então, suponha que a gente tem esse diagrama aqui, que começa da esquerda, né? Então, largo, as linhas se concentram e seguem à direita agora de uma maneira mais concentrada, né? Não se preocupe com que tipo de distribuição de cargas gera esse diagrama, eu só quero que você olhe para ele. Tá? Então, vamos tentar desenhar aqui os 3 campos elétricos associados, desses 3 pontos, A, B e C. Então, seguindo as regras, né? Aqui no ponto A, você tem que traçar uma reta tangente à linha, e aí você tem a mesma, aqui no ponto A, a direção local dessa linha era a direção no campo elétrico nesse ponto A, certo? Essa concentração aqui em A é muito menor do que em C. Então, vamos agora partir para C. Aqui está quase reto, né? Então, assim, tangente a essa linha, eu vou ter essa direção. As linhas estão indo para a direita, também o campo elétrico vai para a direita. E agora eu tenho um campo elétrico EC, né, mais intenso do que em A. Então, a setinha está maior. E em B, a gente pode imaginar que talvez seja o menor de todos. A gente teria aqui um EB para a direita também. Certo? Então, basicamente, é assim que a gente tem um diagrama de linhas de força, traça essas tangentes e toma a direção e sentido da linha tangente. Então, é uma maneira bem econômica de, uma vez que eu faço uma curva, uma linha de força, eu tenho a direção de todos os pontos, né, do campo elétrico em todos esses pontos ao longo dessa linha. Então, por isso a gente diz que é uma maneira bem econômica de representar o campo elétrico. Um exemplo 2 seria um caso mais prático, mais real, né, que seria um conjunto de 2 cargas. Uma carga positiva mais Q1, uma carga negativa menos Q2, expostos em 2 posições. Tá? Então, pelo jeito que eu desenhei esse diagrama, percebam que o número de linhas que saem de Q1 é igual ao conjunto que entram em Q2. Tudo bem? Então, por essa simetria, você já tem que necessariamente, pelo desenho que eu fiz, o Q1 igual ao Q2. Então, é uma informação que você pode já ter desse desenho que você tem, certo? E aí, pela propriedade que nós mostramos do campo elétrico, tá? Positivo e negativo, percebam que essa coisa de sair da carga positiva é observada aqui nessa vizinhança. Então, as linhas de força elas sempre saem das cargas positivas e vão em direção às cargas negativas, porque isso garante que você tem o campo elétrico saindo das cargas positivas, né, e aproximando em direção às cargas negativas, certo? E olhem que sobre esse diagrama você tem uma ideia clara de como é que se comporta, por exemplo, o campo elétrico em vários pontos, né? A gente poderia pegar aqui o ponto médio aqui, a meio caminho. Se a gente olhar o campo elétrico gerado nesse ponto M aqui, nós teríamos, por exemplo, uma questão de superposição, né? Aqui seria esse campo elétrico E+, né, vetorial aqui, saindo da carga positiva, e aqui um campo E-. E aqui a gente pode fazer uma superposição entre esses 2 campos e nós teríamos aqui um campo horizontal. Eu não vou desenhar até o final porque ficaria meio sujo. Deixa eu colocar aqui. Vou fazer aqui até o final, fazer uma forcinha. Aqui eu teria o campo em M, pela superposição dos 2. E aqui eu vou ter que fazer o meu menos Q2. Certo? Ou seja, por esse diagrama de força, você percebe que as linhas elas sempre tendem a ficar horizontais nesse meio caminho entre as 2 cargas. E você perceba que, para qualquer ponto nesse meio caminho, você pode pensar em 2 campos elétricos, cujas componentes verticais se cancelam, componentes horizontais se somam. Isso vai ter sempre ali campos horizontais.
Da forma similar, você teria também aqui essa região, vou colocar essa região com mais linhas, ela tem um campo elétrico mais intenso, e essas regiões aqui, aqui e aqui, né, elas teriam campos menos intensos. Tudo bem? Então, in a glance of an eye, né, com batida de olho, você já tem muita informação sobre o campo elétrico, né? E só para vocês terem ideia, qual que seria uma alternativa de representação desse campo elétrico? Por exemplo, vamos pensar numa representação algébrica desse campo elétrico. Seria, por exemplo, com essa expressão aqui. Certo? Eu tenho um campo elétrico da primeira carga, tá? Seria Q1 mais Q, e um da segunda carga menos Q, aqui com esse segundo termo. E aí eu tenho o Rzão, né, que seria a minha posição que eu estou interessado, o R1, o R2, a posição da primeira e da segunda carga. E aí eu escolhi essa representação de vetor em cima, módulo ao cubo dele embaixo. Agora sim, me diz se essa representação algébrica te dá grandes informações com batida de olho. Não. Qualquer coisa que você demonstre muito fácil aqui visualmente, nesse sistema de duas cargas, você precisa gastar algumas linhas de conta para demonstrar a partir dessa expressão final. Então, por isso que esse diagrama de linhas de força ele é tão útil. Tudo bem? Então, isso aí é a introdução de campo elétrico para um primeiro vídeo. Eu acho que já está bom. Vou ficando por aqui e a gente continua no segundo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.